Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no programa de hoje você confere Educação e Saúde Bucal com a doutora Hilda Fiuza. Então a saúde bucal, ela está ligada à saúde geral, né, da criança ou do adulto, e precisa que seja realmente integrado esses conhecimentos. Tem também opinião com o professor Altair Tavares. Tudo isso você confere agora, no intervalo de aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, e nesse primeiro bloco do intervalo de aula nós temos uma entrevista com a professora e doutora em odontopediatria Hilda Fiuza. Ela vai falar sobre saúde bucal. Confira. Olá, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a professora doutora Hilda Fiuza, professora doutora em odontopediatria. Professora, muito obrigada por estar aqui no nosso programa, trazendo tanto conhecimento. E o assunto de hoje é saúde bucal na infância, né? O enfoque educativo e preventivo. A gente agradece muito de você estar trazendo as informações para nós. Com certeza, Tatiana. Na verdade, nós que agradecemos, né, essa oportunidade de deixar, né, aquele espaço da universidade e vir conversar com a população, principalmente num espaço tão especial como é o seu, de educação. Nós, na universidade, deixamos muitas vezes aquelas 4 portas da universidade para estar nesses momentos conversando com a população, já que a saúde, ela inicialmente só pode acontecer com a educação, né? Então, a saúde bucal, ela está ligada à saúde geral, né, da criança ou do adulto, e precisa que seja realmente integrado esses conhecimentos. Doutora Hilda, vamos então começar com o assunto, né, saúde bucal na infância. Qual que é a importância da odontopediatria, né, na saúde bucal da criança, do adolescente? A odontopediatria, ela é uma especialidade da odontologia, né? É a especialidade da odontologia que trabalha diretamente com as crianças e adolescentes. E é uma especialidade muito bonita, porque é justamente nessa fase em que a gente consegue inserir hábitos, né? E a doença cárie, por exemplo, que é a doença que mais acomete a cavidade bucal e que mais acomete a população, ela é uma doença comportamental, ligada ao comportamento, né? De etiologia multifatorial. Então, necessita que a pessoa conheça essa etiologia, o porquê que a doença ocorre, a fim de evitar. E durante a infância, é o momento de você inserir hábitos, por exemplo, de higiene bucal adequados, né? Hábitos de dieta adequados, né? E da mãe conhecer, de você conseguir motivar o núcleo familiar para que ele possa realmente alcançar, né, esse objetivo de um trabalho junto com o profissional. Doutora Hilda, e cuidar aí dessa saúde bucal à mãe, ao pai, à criança, porque a criança sozinha, por mais que ela ouça a gente falar, né, ela vai precisar de um adulto para estar ali conduzindo. Isso é muito importante. Com certeza, né? Então, já a partir dos 6 meses de vida,
é importante que os pais levem os seus filhos para uma consulta, né? Nessa consulta com o odontopediatra, que é o profissional capacitado para atender a criança, também com relação à parte da psicologia, do manejo comportamental dessa criança, fazendo a criança conhecer o ambiente odontológico, conhecer o consultório, gostar de ir visitar, né? Isso é muito importante. Né? Quantas pessoas hoje não têm medo de ir ao dentista porque não teve uma abordagem correta por parte de um profissional? Então, essa fase é muito importante, porque o profissional vai passar informações aos pais, informações com relação à dieta, com relação à higiene bucal, com relação ao uso de chupeta ou de mamadeira, né? Alguns detalhes que vão fazer toda a diferença no crescimento, no desenvolvimento crâniofacial, dento crâniofacial dessa criança, para que a gente possa ter aí uma saúde bucal adequada, né? E essa criança realmente se desenvolver com uma saúde bucal, não só a saúde bucal, mas a saúde integral de forma adequada. Já um panorama, né, estudos já indicam como é que se apresenta a saúde bucal aqui dos brasileiros. E você tem esses dados, né? Conta pra gente. O último levantamento epidemiológico que foi feito em 2010, chama SB 2010. Foi um levantamento feito em todas as regiões do Brasil, né? Então, foi feito um estudo em 177 municípios brasileiros. Examinou-se cerca de 5.217 crianças de 5 anos de idade e 5.237 adolescentes de 12 anos de idade. Né? Então, o que a gente pode concluir com esse levantamento? Né? A gente observou que existem diferenças, né, de região para região. Né? Só para você ter uma noção, assim, a região que nos trouxe piores resultados a nível de saúde bucal foi a região norte, né? Seguida pela nossa região, que é a Centro-Oeste. E é importante, né, nós, como profissionais de saúde, sabermos dos dados para que a gente conheça a nossa realidade e possa trabalhar em cima da realidade que nós temos, né? Sabendo quais são nossas deficiências e nossos pontos fracos para que a gente possa trabalhar. E também, essa pesquisa, ela mostrou que 80% das crianças, né, que tinham dentes cariados, perdidos, né, dentes cariados, elas não tinham acesso a tratamento, tá? Então, isso é um dado, assim, muito alto. Não se preocupe só com o tratamento, né? Porque para que a gente tenha mudança nesses dados, nós vamos ter que justamente ter mudanças de postura, de atitudes e educar a população. Né? Não adianta, por exemplo, uma criança ir no consultório, você só fechar as cavidades, fazer o tratamento restaurador, que a gente chama curativo, né? E ela não ser educada, digamos assim, odontologicamente, para manter aquela saúde bucal. Né? Então, se ela não mudar os seus hábitos de higiene bucal, se ela não mudar os seus hábitos de dieta, novas lesões de cárie irão aparecer, ou seja, a doença não vai ser tratada. Né? Então, precisa tratar a doença. E para que a doença seja tratada, essa pessoa tem que saber que ela está doente, o que ela pode fazer para evitar que essa doença se perdure. E a doença cárie parece que não é simplesmente, né, um buraquinho no dente, ela pode ficar muito mais séria, né, e agravar. Exatamente. Vamos falar sobre o que é a doença cárie? Vamos. Pois é, a doença cárie, ela é uma doença, digamos assim, não é tão fácil de controlar porque ela é multifatorial. Né? Não é uma etiologia só. Né? Então, vai depender, a pessoa vai ter que ter um micro-organismo para ter a doença cárie, que é uma bactéria. Aí vai depender, digamos assim, da susceptibilidade dessa pessoa a desenvolver a doença, como composição salivar, anatomia dos dentes, né? Vai depender da higiene, né? Porque essa bactéria ela fica aderida ao elemento dentário, à superfície dentária. Então, precisa de uma boa higiene para remoção desse biofilme dentário, que era o que antigamente a gente chamava de placa, né? E vai depender justamente da dieta, né? Porque essa bactéria, ela fermenta, digamos assim, carboidratos e açúcares, né? Então, está ligada à dieta. E está ligada a essa parte socioeconômica, comportamental mesmo. Então, realmente, a doença, para ela ser controlada,
ela necessita de uma conscientização não só da criança, né? Porque a criança, ela não tem essa noção de higiene tão desenvolvida, ela não tem essa noção, e muitas vezes não tem nem a coordenação para fazê-lo de forma adequada. Então, ela precisa realmente da ajuda do núcleo familiar, né? Dos responsáveis, cuidadores dessa criança. E como prevenir a cárie? O adequado seria, pelo menos, essa criança realizar 3 escovações diárias, né? Não só o uso da escova, né? Assim como o creme dental fluoretado, né? Todas as crianças, independente da faixa etária, devem utilizar o creme dental fluoretado, né? Em pequena quantidade, uma quantidade de 1 grãozinho de arroz, né? Deve ser colocada pelo responsável, porque esse uso do flúor, ele deve ser um uso racional, né? Com cuidado. Então, o próprio adulto deve colocar o creme dental na escova da criança, né? A criança, ela tem que tentar escovar, né? Uma criança de 5 anos, de 6 anos, mas muitas vezes ela não tem essa coordenação adequada para fazer uma escovação, né? Então, os pais devem complementar essa escovação. E também não só dar ênfase à escova, mas ao fio dental também. A saúde bucal da criança, ela influencia na saúde geral do corpo inteiro? Com certeza, né? Hoje, gente, o profissional de saúde, ele vê a saúde, né, corporal como um todo, né? Então, assim, muitas vezes, é o que eu estava lhe falando, quando essa cárie chega numa progressão muito maior, ela vai levar a uma perda de um elemento dentário, ela vai levar a dor, a focos de infecção, né? E hoje nós temos muitas crianças com uma grande destruição de grande número de elementos dentários. Crianças, assim, que perdem peso e que depois até de um tratamento odontológico, restaurador e tal, elas chegam a ganhar peso, né? Crianças que têm aí sua autoestima, digamos assim, baixa, porque não conseguem sorrir, não conseguem conviver no ambiente escolar de forma adequada, né? Porque muitas vezes até sofrem um bullying, né? Então, assim, é muito importante a saúde bucal de todas as crianças, das nossas crianças brasileiras, né? E para isso a gente precisa da cooperação, tanto do âmbito familiar, como da parte governamental, né? E, assim, ter tanto esse trabalho educativo, preventivo, individual dentro dos consultórios, mas também em momentos como esse, em que a gente pode, assim, não fazer o trabalho de formiguinha, mas falar, né, de educação, de saúde, para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. É bastante válido, né? Doutora Hilda, na UFG, você atua como professora, né, no quadro de docência lá na odontologia. Como é que é essa formação e como que ela contribui também, né, para a sociedade aí nessa saúde bucal, né? Não só de crianças, mas como a sua área é odontopediatria especializada, né? A odontopediatria, como é que é esse trabalho de vocês? Fala um pouquinho lá. Ah, com certeza. Bem, a odontopediatria, ela trabalha juntamente com a ortodontia, né? A gente tem a clínica infantil, que a gente chama lá. Essa clínica infantil, nós temos os nossos alunos de graduação, aprendendo justamente trabalhar, né, na cavidade bucal da criança, o manejo da criança, e com isso a gente atende a população, né? Então, nós temos aí cerca de 200 pacientes, mais ou menos, que são atendidos por semestre na disciplina, né? Então, crianças em que a gente faz desde o trabalho de prevenção, de escovação supervisionada, de aplicação tópica de flúor, né? De orientações com dieta, de cuidados, até crianças que precisam de uma reabilitação bucal, que precisam de uma prótese depois de um traumatismo que perderam os dentes, ou a perda desses dentes por causa realmente da cárie, né? E também de crianças que necessitam pequenas intervenções de ortodontia, né? Um mantenedor de espaço, um recuperador de espaço, um descruzamento de mordida, né? E hoje a universidade ela atua no ensino da graduação, no ensino da pós-graduação, ela atua nessa extensão, oferecendo serviços à comunidade, e aí nós temos oferecido tanto para crianças de 4 a 12 anos de idade, agora foi montado um projeto de extensão que vai atender os bebês, né? Então aquelas crianças de 0 a 3 anos, né? Fazemos a orientação das gestantes,
né? Temos um grupo também de pesquisa e extensão que atende a criança sob sedação. Então, aquela criança mais difícil, que a gente não conseguiu uma adequação do comportamento no consultório odontológico, que é mais, digamos assim, difícil comportamental para se trabalhar na cavidade bucal, a gente consegue sedar, né? Aí existem os vários métodos de sedação, tem que ver qual que é o mais indicado. Temos o acompanhamento médico lá também, né? O pessoal do HC, da anestesia, nos dá esse apoio. E também temos o atendimento à criança portadora de necessidades especiais. Então, também temos um projeto de extensão que atende crianças portadoras de necessidades especiais. Então, assim, eu acredito que a disciplina e a faculdade tem contribuído, né, de forma integral para essa saúde das crianças. Tá? Então, para quem está nos assistindo, como é que eles têm acesso, né, a esse trabalho, se eles quiserem levar a criança deles? Como é que funciona isso? Hoje, digamos assim, a captação desses pacientes, eles têm sido via SUS. Então, nós temos o convênio com o SUS, que a nossa universidade também trabalha. Então, vem, às vezes, de postos de saúde, alguma coisa que o SUS, às vezes, não consegue resolver lá na unidade dele, ele encaminha para a gente, né? Como também nós temos uma porcentagem de livre demanda, que seriam as crianças que chegam. Às vezes, nós temos aí crianças que chegam com abscesso, com emergência, né? Ou mesmo só para prevenção. O passo inicial é procurar, né, a universidade, ela se localiza na praça universitária, né? Ali é praça universitária sem número mesmo. Então, é um prédio, então você procura o serviço social e diz, olha, eu tenho minha criança de tal idade, necessita de tratamento, eu gostaria de me inscrever para a disciplina, né, digamos assim, de clínica infantil. Geralmente, sempre no começo do semestre, nós temos um maior número de vagas, né? Então, é absorvido, digamos assim, quase todas as pessoas que estão naquela lista. E depois, à medida que os alunos vão finalizando, concluindo os tratamentos, a gente vai colocando as outras que tem. Tem uma lista, mas não dá para absorver. Tem sido, talvez, pela essa falta até de divulgação desse serviço, né? Para finalizar, infelizmente, né, o tempo é curto. Televisão, a gente trabalha contra o tempo, né? Mas acho que levamos bastante informação para o público. A gente encerra aqui esse módulo, né, e esse quadro de hoje, e deixando uma mensagem final aí, né, para o público, para os pais, professores, né, da área de saúde bucal, de odontologia. Eu gostaria, assim, de fechar passando mensagem para vocês, pais, cuidadores, responsáveis das crianças, né? Que observem a cavidade bucal dos seus filhos, levem os seus filhos a um dentista, a um cirurgião dentista especialista, ou seja, odontopediatra, que possa fazer uma abordagem correta, que faça o acompanhamento e desenvolvimento dessa criança ao longo dos anos, né? Então, é importante esse acompanhamento, porque em 2, 3 meses, a criança que está em crescimento, desenvolvimento, às vezes ocorrem muitas mudanças na cavidade bucal, né? E a criança, assim como o núcleo familiar, trabalha com a motivação. Então, é necessária essa injeção de motivação, né? Tá sempre mostrando, tá sempre repetindo, né? Como que se faz a escovação, como que devem ser os cuidados, porque só realmente nesse trabalho, digamos assim, árduo, mas muito bonito, é que a criança vai realmente poder, digamos assim, absorver esses hábitos que vão levar a um adulto com uma saúde bucal, digamos assim, perfeita, adequada, né? E que essa criança venha se desenvolver, crescer de forma integral. Doutora Hilda, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, por estar conosco nesse quadro, levando tanta informação importante. E eu também agradeço, viu, Tatiana, por esse momento de, como a gente já falou, né, de poder sair da universidade, vir falar um pouco de educação para a população, né, porque a gente faz o nosso trabalho lá de formiga, 1 a 1, e aqui você tem acesso ao maior número de pessoas. E com isso é muito válido. Muito bacana ter acesso a todos esses conhecimentos, né? Saber como proceder, o que existe, e dados aí alarmantes no estado de Goiás, né? No Centro-Oeste. Bom, a doutora Hilda Fiuza vai continuar conosco no quadro que se iniciou hoje sobre saúde bucal e educação e nos próximos programas. Então vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.
Olá, eu sou a professora Lívia Nóbrega e ministro as disciplinas de Teorias da Comunicação, Teoria da Imagem e História Contemporânea nos cursos de Comunicação da Faculdade Araguaia. Vem estudar com a gente, inscrições no site www.faculdadearaguaia.edu.br. Eu espero você! Estamos de volta ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse bloco, o quadro Opinião traz um assunto importante: a redução da maioridade penal e também a reeducação de menores. Tudo isso discutido com o professor Altair Tavares. O Brasil debate a proposta de redução da maioridade penal, projetos, ideias, defesas e um debate muito contundente sobre esse assunto. É hora de se posicionar. Nós vamos falar sobre isso hoje no Opinião, aqui no Intervalo de Aula. Olá, estamos de volta com o Opinião, aqui no Intervalo de Aula. Agradeço a você, telespectador, pela audiência, pelo feedback que tem dado para a gente, pelas ligações, pelo momento de também proporcionar esse diálogo. O Opinião, a gente tem um objetivo: levar informação e mostrar para você posicionamentos. Dentro desse momento agora, nós temos um debate intenso sobre redução da maioridade penal. O debate ganhou corpo esse semestre no Congresso Nacional e temos a pergunta que é feita por todos os lados, Você é contra ou a favor a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Qual é a sua opinião sobre isso? Você já formou uma opinião sobre esse assunto? Como é que você está acompanhando esse debate? Você está indo junto com aqueles que fazem o discurso da defesa ou você está se posicionando em relação àqueles que mantêm uma defesa da sustentação da situação como está, ou seja, não reduzir a maioridade penal? Você já se posicionou? Então, observe bem, é muito fácil se posicionar a favor da redução da maioridade penal. Ora bem, por quê? No noticiário que a gente acompanha sobre os assuntos, eventualmente, com o aparecimento de menores na prática de crimes, ou homicídio, ou roubo, ou tráfico de drogas, é muito repetitiva e muito presente a argumentação. Tá vendo? Aí está um menor, que sabe praticar um crime, aí está um menor que já entende muito bem o que é certo e o que é errado e vai pelo caminho errado. Nós temos uma presença muito frequente de abordagens que alguns consideram de uma forma sensacionalista ao colocar esse assunto e, ao mesmo tempo, reforça essa ideia da redução da maioridade penal. Nesse tratamento das notícias, nós temos aí um discurso muito presente, por exemplo, de delegados que apontam, como outros agentes da área da segurança pública, que o menor pego no crime, ele é movimentado por uma situação que ele já sabe que não vai receber a pena como um adulto e que já sabe que é protegido de certa forma pela legislação. Em relação ao tráfico de drogas, é muito presente o argumento desses que agem na área da segurança pública de que o menor é utilizado por um maior para a execução de um crime, o tráfico de drogas. Vai realmente resolver o problema da segurança pública atuar na redução da maioridade penal? Os que são contra dizem que é uma farsa. Este é um argumento que, penso eu, é coerente. Do mesmo modo que se pode dizer que a redução da maioridade penal vai reduzir a criminalidade, do mesmo jeito também não se pode dizer o contrário. Tenho acompanhado a argumentação de alguns professores que têm estudado a violência e principalmente o comportamento desse menor infrator, de que a redução da maioridade não vai implicar na
mudança desse perfil que nós temos hoje na área da segurança pública. Aí agora é hora de posicionar. E você vai me perguntar, e você, Altair, é a favor, é contra? Olha, do jeito que está colocado o debate hoje, eu sou contra a redução da maioridade penal, exatamente por essa farsa. Nada garante que a violência vai ser invertida com a redução da maioridade penal. Mas me atrai bastante essa ideia de uma abertura para crimes considerados hediondos, esses crimes que são muito ruins, que são um atentado contra a vida, e para que isso tenha um julgamento diferente. Essa ideia me atrai, mas a princípio sou contra a redução da maioridade penal. O debate está aí. Se você está de um lado ou do outro, pense que, como eu, penso que a melhor atitude agora é aguardar. Vamos ver para onde vai esse debate. Obrigado a você. Até uma próxima oportunidade aqui no intervalo de aula, nesse importante momento em que a gente pode dialogar. Até breve. Extremamente polêmico o assunto, né? E tem todos os lados aí de defesa, de prós, de contras, mas que abre uma discussão aí que continua também na internet. Então, acesse o nosso site www.youtube.com/canal Intervalo de Aula. E tem também o nosso e-mail, debate@intervalodeaula.com.br. Até domingo que vem. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar. Olá a todos os internautas, sou o professor Dalmir Reis Júnior, professor em Publicidade e Propaganda das disciplinas Estágio Supervisionado e Gestão da Marca. Convido a todos apaixonados por comunicação para que conheçam os nossos cursos. Faça a inscrição no nosso site, o endereço está aqui do lado. Aguardamos vocês! Oi pessoal, sou a professora Márcia Pimenta, da Faculdade Araguaia e ministro das disciplinas de Redação Publicitária, Pesquisa de Opinião e Mercado e Planejamento e Gestão da Comunicação Integrada. Eu convido todo mundo para acessar o site da faculdade, faculdadearaguaia.edu.br, para fazer as inscrições para o vestibular. Todos os professores aqui estão inseridos no mercado de trabalho. Se você quer uma boa colocação, vem para a Faculdade Araguaia.